E a terceira fonte de provisão que eu quero falar aqui um pouco é a generosidade. A generosidade é a terceira fonte de provisão que Jesus utiliza para a manutenção da sua casa e também do seu povo, dos seus filhos. A generosidade é o modelo celestial de economia. Lembra que eu falei que o modelo econômico nosso do mundo é falido? É um modelo que não sabe ser generoso. O modelo celestial de economia é a generosidade. E ela está fundamentada em Deus, em seu modelo celestial, porque Deus é generoso, porque Deus é amor. Aquele que a pratica, ele o faz, porque ele confia que Deus é o seu provedor. Então ele divide o seu pão, porque ele sabe que amanhã Deus vai prover para ele o pão que ele precisa. Ele não está tão preocupado em reter o pão. Não, se eu te der o pão hoje, amanhã vai faltar. Imagina se aquela viúva fizesse isso, né? Não, ele dá o pão porque ele é generoso. Ele sabe que Deus vai cuidar para que amanhã ele também tenha o pão que ele necessita. Ele confia em Deus. E Jesus nos ensina a confiarmos neste modelo celestial de provisão. É o que ele faz quando ele reparte os pães e os peixinhos. Preste atenção, vamos ler novamente João 6, verso 10 e 11. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens, fora as mulheres não eram contadas, crianças que lá haviam. Então, acreditam os historiadores que possivelmente tinha ali umas 10 a 11 mil pessoas. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu. Aí está o segredo. E os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Este é o segredo do grande milagre da multiplicação. Nós somos chamados para repartirmos o pão que nos foi dado por Deus através do nosso trabalho. Jesus nos ensinou a orarmos: dai-nos o pão nosso de cada dia. Quando nós oramos o pão nosso, já estamos dizendo que o pão não é unicamente para mim. Não é meu pão. Eu trabalhei, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu graça, eu pude produzir o pão, eu pude agora dar para a minha família, nos alimentamos, mas tem o pão sobrando. A generosidade vai fazer com que eu leve esse pão para aquele que não pôde produzir o pão. Esse é o ensinamento de Deus em todo o Antigo Testamento. Por isso, quando caía no chão as espigas, quando caía, não era para colher aquilo, para que o pobre que tinha necessidade pudesse vir e colher. É um ensinamento. O repartir é a forma de nós atendermos aqueles que não têm, porque o sistema nosso que nos governa inviabiliza de que todos tenham pão. Não há emprego muitas vezes para todas as pessoas, nós sabemos disso. Nossa sociedade não tem comportado, né? Muitas pessoas estão desempregadas. Algumas pessoas não conseguem trabalhar porque elas estão doentes. E como essas pessoas então irão comer o pão? A partir da generosidade daqueles a quem Deus tem dado a saúde para fazer, trabalhar, produzir para eles. Isso é motivo de alegria. Você deve se alegrar. Por quê? Porque você é instrumento de Deus para abençoar vidas, para sustentar outros, para ajudar. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração comunitária. Não sei se você já observou. Ela não é uma oração feita individualmente. Quando Jesus ensina os discípulos, ele fala através dessa oração de forma comunitária. Jesus nos convoca a orarmos ela de forma que nós possamos nos enxergar como parte de um todo, de uma família, de uma comunidade. Por isso que você ora tudo no plural.
Veja, ele não está falando para você chamar Deus e lidar com Deus para a sua pessoalidade. Ele está falando para você orar e chamar Deus Pai Nosso, porque quando eu chamo Deus de Pai Nosso, eu já percebo que tenho junto comigo um monte de irmão, de irmã, que nós estamos juntos na presença desse Deus. Então eu olho para Deus e passo a enxergar de forma comunitária as coisas, e não apenas através daquilo que eu preciso e necessito. Quando eu vou caminhando nessa oração, e Deus vai me ensinando, daqui a pouco eu percebo que aí eu oro e eu peço o pão que é para nós. Por quê? Porque eu estou me enxergando nessa comunidade, eu estou me enxergando no meio de todo este povo, como filhos de Deus, remidos pelo sangue de Cristo. Então eu não oro por mim, eu oro por todos. Pai, dai-nos o pão nosso. Não é só eu que tenho fome, Pai, meu irmão do lado tem fome, o outro que está ali, Pai, tem fome, aqueles que têm fome. Nós precisamos parar de olhar e pedir só para nós. Nós precisamos começar a entender a oração de Jesus faz, porque ela é muito ampla, ela nos faz enxergar muito além de nós. E quando você vai pedir perdão, preste atenção que o perdão também não é pelo seu, é perdoa as nossas dívidas, porque nós pecamos como povo. O povo que murmura, o povo que não crê que o sustento vem dele, nós pecamos juntos como comunidade. Perdoa as nossas, de como nós também vamos nos perdoando na nossa caminhada, na nossa jornada. Eu perdoo o irmão porque ele não foi generoso quando deveria ter sido. Eu perdoo aquele, e assim nós vamos aprendendo a viver assim. Essa é a oração do Pai Nosso. Aliás, essa oração é tão profunda, nós devemos parar um pouquinho para meditá-la, né? Mas aí nós vamos gastar um tempo maravilhoso, eu diria. Mas um dia nós fazemos, e nós podíamos começar a aprender a orar ponto a ponto. A gente falar um pouquinho sobre o que é, e vamos parar e vamos fazer essa oração agora. Vamos nos dedicar a ela. E nós vamos perceber que quando você vai se aprofundando nessa oração, você vai saindo de si, você vai começando a enxergar muito além a vida e a obra de Deus. Portanto, o pão que me é confiado, ele vem primeiramente, sim, para o sustento de minha casa, porque Deus quer que eu sustente a minha casa. É interessante que aí você lê o texto lá do autor de Hebreus, e o que ele diz para nós, né? Ele diz para nós o que? Cuidarmos primeiramente os da família da fé. Mas ele não está dizendo que não é para você também cuidar. Ele começa cuidando do teu da família, porque de repente eu estou deixando meu irmão aqui morrer, eu estou preocupado com ele, mas espera, meu irmão aqui, eu preciso cuidar do meu irmão, e aí eu vou pegar também e ser generoso depois para com aqueles que estão de fora. Mas é um ensino da gente estar olhando para quem está perto de nós, de estarmos cuidando dos nossos. Mas ele não diz que é para nós parar nos nós. Primeiro esse, depois a gente vai fazendo assim, nós vamos vivendo assim. É vida em família, é vida em comunidade, irmandade. Então o pão que me é confiado é para o sustento primeiro da minha casa. O excedente deve ser ofertado para aqueles, sim. Aí eu vou juntar aqui as duas coisas. Para aqueles que pregam a palavra e também para aqueles, né, que não puderam, por alguma razão, plantar ou colher o maná. A provisão de Deus. Por quê? Como eu disse, talvez por uma doença, talvez desempregados, talvez não tiveram uma estrutura na vida que pudesse fornecer para eles esse aprendizado. Mas nós precisamos ser generosos uns com os outros. Eu oferto o pão que me sobrou de forma generosa. Quando eu falo que eu oferto, né, eu estou querendo dizer que cada um de nós, né, temos que fazer isso, confiantes que Deus amanhã suprirá o pão que necessitarmos. A generosidade, ela vai fazer então com que todos possam ter o pão sobre a mesa. Foi assim no início da igreja. Eu sou apaixonado por aquela igreja. Eu queria ter nascido naquele tempo. Queria ter nascido nos dias de Atos, sabe? Quando Pentecoste aconteceu, tudo aquilo. Foi assim. E aí você lê em Atos 4, 34 e 35, né? Atos capítulo 4, 34 e 35. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Olha que coisa linda. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam. Repartir, generosidade, distribuir, repartir com aqueles que não têm, segundo a necessidade de cada um.
Às vezes você tem uma família que precisa dar 2 cestas, 3 cestas, você tem outra família que 1 cesta dá, e eles iam fazendo, eles iam ajudando. O apóstolo Paulo também nos ensinou que nós devemos trabalhar para ajudar aqueles que têm necessidade, conforme a gente lê em sua epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Palavras do apóstolo Paulo, veja só: o que furtava, não furte mais. Pessoas que naqueles dias estavam roubando, não sei, para sustentar qualquer coisa que fosse, ele está dizendo para não furtar mais. Aí ele diz agora, antes trabalhe. Mas preste atenção que ele fala também do trabalho como um meio para ajudar outros. Então o que furtar, não furte, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. E aí para quê trabalhar? Claro, você vai se sustentar, mas isso é natural. Só que aí Paulo já dá mais uma palavra, para que tenha o que repartir. Por quê? Porque esse é o ensino, essa é a economia de Deus para o seu povo. Reparta, divida. Olhe para si como parte do todo, não como o todo, apenas como uma parte. Olha para si e perceba que a família de Deus, os irmãos e irmãs, estão amarrados, atrelados com você, unidos pelo mesmo Espírito, lavados pelo mesmo sangue do Cordeiro, são um com você. E que a lágrima daquele irmão tem que ser a sua lágrima, a dor na barriga daquele irmão de fome tem que ser a sua dor. Saia do comodismo, comece a ser generoso. Paulo enfatiza isso, o trabalho não é somente então para o sustento pessoal. Lá ele falou primeiro, né? Lembra do texto de Tessalônica? Aí ele disse lá, né? Se você não trabalha, não coma. Vai trabalhar para você comer o seu pão. É claro, ele está mostrando então que você vai cuidar de si. Mas agora ele está querendo mostrar que não é só também para você, divida, reparta, porque há pessoas que realmente não vão ter condições. Ajude essas pessoas. A sua generosidade, ela pode não mudar o mundo. Às vezes algumas pessoas desanimam de querer ser boas ou de ser generosas, porque elas pensam assim, mas eu vou ajudar aquela pessoa, tem mais 1 milhão lá morrendo, né? Não vou conseguir ajudar. E aí ela acha que não vale a pena ajudar aquela uma. Não, a sua generosidade pode até não mudar o mundo, salvar a todos, mas pode mudar o mundo de uma pessoa. Você pode mudar a história de uma família, de uma vida. Faça por ela.